Saudações, senhores do Espaço Projeto Conselho. Quando é possível um homem se relacionar com alguém sem se apaixonar? Ou melhor, com algum grau de apaixonamento, é possível o homem levar adiante o seu relacionamento sem que ele desmorone ou vá por água abaixo? Um dos receios dos homens que despertam criticamente para os seus instintos é: eu odiaria ter que me apaixonar de novo, ou pela primeira vez, porque aqui, nesse espaço e tantos outros que comentam, sabemos que até mesmo nos escritos e nos livros é dito que a paixão é uma doença. Não qualquer doença. A paixão é uma doença da alma, porque entorpece nossos olhos e nos impede de enxergar o objeto real, fazendo com que enxerguemos uma projeção que fazemos daquele objeto. E nesse caso aqui, de uma pessoa, e ainda mais especificamente nesse caso aqui, uma mulher. Idealizamos uma figura e perdemos o lastro real dela, fazendo com que nós projetemos as melhores qualidades e acabemos jogando de escanteio todos os defeitos. Não me leve a mal, não só homens se apaixonam por mulheres, homens gostam, como eu sempre digo aqui, da figura inteira da mulher. Só da mulher estar perto do homem, o homem sente-se realizado. Já a mulher, já falamos aqui várias vezes, se apaixona pelo homem a partir das características satélites ao homem. Não por ele ser homem em si, mas por aquilo que ele representa. Tá, essa foi a parte 1 do nosso vídeo. A parte 2, vamos nos aprofundar. É possível se relacionar com algum grau de apaixonamento sem que esse relacionamento acabe? Bom, primeiro eu peço que você curta aqui e valorize essas reflexões diárias que fazemos aqui e se inscreva se está acompanhando aí Efeito Alienígena de fora do canal. Faça parte do Projeto Conselho, que eu tenho certeza que, modéstia à parte, você vai gostar muito do nosso conteúdo, debates levantados também e formato. E bem, eu acabei comentando dentro do nosso grupo de membros, inclusive se não é membro nosso aqui, você pode se filiar com uma assinatura no Projeto Conselho e vai ter acesso ao grupo Telegram e já conta com mais de 200 camaradas lá dentro trocando ideias diversas. E 3 membros estavam numa discussão muito interessante sobre apaixonamento e masculinidade. O Osiris, o Roberto e o Fernando. Já deixo aqui o meu salve aos camaradas aí, ambos de vivências distintas, fases de vidas distintas. E aí surgiu a questão, né? Eu acabei dando ali o meu pitaco que gerou essa ideia para esse vídeo aqui que eu não poderia deixar de falar. Veja bem, vamos pensar na ideia de se relacionar de uma geração para outra. A geração X, ou a geração Boomer, a galera do Woodstock, do pós-guerra e tudo mais, eles tinham critérios muito básicos para se relacionar, porque a missão dessa geração era muito mais pragmática. Como assim? A mulher presta para relacionamento? Bom, ela tem características para ser uma boa mãe? Cheque. Ela é jovem o suficiente, ou seja, atraente o suficiente para mim? Cheque. É o suficiente. Ela é boa em ser mulher e é jovem o suficiente para que nós tenhamos uma família. Porque o objetivo era formar uma família. O objetivo está para fora de nós mesmos. Era um sentido coletivo de se relacionar. Inclusive como status social, eu digo, né? Ah, você é casado, tem filhos, pronto, você se fez homem. Então critérios pequenos não faziam tanta relevância assim. Ficavam por terceiro, quarto ou até quinto lugar. Não importava se você gostava de prog metal e ela de bossa nova, se ela frequentava os espaços de pagode e você gostava de um MPB ou algo assim, se ela era cantora e você trabalhava no maquinário. Esse tipo de coisa não importa. A questão é a seguinte: ele vai ser um bom pai, um provedor? Estou com ele. Ela é uma boa mãe e ótima em lidar com crianças, além de ser uma menina que é atraente minimamente para mim? Então, essa ideia de um relacionamento mais funcional acabava fazendo também com que os critérios fossem mais simples. Agora, percebe que ser boa mãe e ser jovem e atraente são critérios mais gerais. Portanto, faziam com que as mulheres, na vida de um homem, fossem mais facilmente substituíveis. Veja, ter características de ser uma boa mãe, ou seja, ser boa em ser mulher, e ser jovem,
é uma característica que você pode encontrar com facilidade entre os espaços aí. Então olha só que interessante, muita coisa mudou dessa geração, guarde essa informação, da geração X ou geração Boomer para a milênio em diante, que é a geração Y, Z, né, atual, que nasceu ali 1980 para 2000 em diante. Essa galera da geração milênio, que são muitos de nós aqui na faixa dos 30 aos 35 anos, mais ou menos hoje 28, essa galera começou a personalizar o seu relacionamento. Agora não bastava a pessoa ser apenas jovem e uma boa pessoa moralmente para educar os filhos. Você ficou cada vez mais individualizado. Talvez pela forma como consumimos as coisas, que agora são produtos muito mais direcionados a você como consumidor. Agora não basta a pessoa ser apenas nova e ter um bom potencial materno, ela tem que ter um lastro cultural parecido com o meu. Olha só, já mudou, já foi um critério a mais de seleção. Tem que frequentar lugares parecidos com o meu, tem que ter hábitos similares com o meu, um estilo de vida similar ao meu. Então o que era um critério genérico na geração passada começou a ficar cada vez mais específico. É como saísse aí de um Fordismo, produção em massa, para um Taylorismo aí. Quem pegou as aulas de história daí da geração passada aí, dos livros de história aí do ensino médio, sabe. E começou a ficar mais direcionado. É um produto muito mais personalizado o relacionamento atual. Porque a meta agora não é só fazer uma família e deixar um legado genético. Não é mais essa questão operacional. Agora é uma questão muito mais emocional e, por falta de palavra melhor, egoísta. É tipo assim, ah, cara, ela é até bonita, mas, cara, não aguento ela falando 10 minutos. Isso não importava tanto para a geração anterior. Você se pergunta se seu pai e sua mãe se conheceram com um match cultural absurdo ou com uma conexão de comportamento absurdo? Não. Eles se viram, ele é um ótimo trabalhador, ela é uma boa pessoa e nova, bem, a gente vai juntar aqui, no caminho a gente vê. No grupo eu fiz um paralelo com a mesma ideia que nós temos hoje de trabalho. Na geração X, o importante era estar ganhando dinheiro. O trabalho não precisava ter significado nenhum. Eu posso odiar o meu trabalho contanto que ele pague as minhas contas. Mas na geração Millennium em diante, mudou completamente. Agora não basta você apenas trabalhar, você pode até ganhar bem, mas você pensa, cara, isso aqui não é minha vocação, esse aqui não é meu propósito, vou mudar de área, ou seja, um critério pragmático deu lugar a um gosto específico. Eu prefiro ganhar metade do que eu ganho, mas fazendo o que eu gosto. Esse é um luxo que a geração atual tem, que a anterior não tinha. Digamos que eles estavam mais no modo sobrevivência e a coisa funcionava organicamente. Então, conseguiu entender o paralelo que eu fiz entre o trabalho e o relacionamento das duas gerações, a X e a Millennium em diante, que também se traduz aí pela geração Y, enfim, de 1980 em diante, os nascidos. E por que eu dei toda essa volta? Senhores, o que é o apaixonamento na cabeça de um homem, se não a ideia de que a outra pessoa não é facilmente substituível? O que é mais difícil de substituir? Uma mulher nova e capaz de cuidar de crianças, ou uma mulher que, além de nova, é capaz de cuidar de crianças, também tem os mesmos gostos musicais que você, leitura que você, visão de mundo que você, hábitos e comportamentos que você, e estilo de vida que você. Por isso, na minha teoria que eu trouxe aqui no grupo e acabei jogando aqui para vocês agora em formato de vídeo a geração Millennial tem muito mais facilidade de se apaixonar do que a geração dos nossos pais. Porque a mulher de hoje, que você seleciona com critérios tão específicos, ela é menos substituível. Porque na sua cabeça, você pensa, cara, ela gosta das mesmas músicas que eu, livros que eu, e tem um estilo de vida parecido com o meu, onde, olha o pensamento perigoso, onde eu vou encontrar uma mulher tão específica assim, ou moldada para mim, como essa em outro lugar. E aí, você acaba idealizando essa figura, escondendo os defeitos. Ela é meio border, ela é meio bipolar, ela até jogou uma cadeira em cima de mim outro dia, mas olha só, ela gosta de tal X, tal banda, tal livro, tal autor. Aí você vai jogando pro lado esses defeitos e exaltando as qualidades. Isso é a doença da alma.
Isso é o apaixonamento. Então a nossa geração é muito mais possível de se apaixonar do que a geração de nossos pais e avós. E é por isso que quando você se relaciona hoje, é muito possível que você não escape de ter pelo menos algum grau de apaixonamento. E a tendência é piorar. Por quê? Hoje vivemos em tribos online, bolhas online. Nossos gostos, a cada geração, fica cada vez mais específico, cada vez mais individualizado, cada vez mais de nicho. Então, às vezes, você é um cara que gosta de rock, trilha, leitura, synth anos 80, enfim. E aí você fica cada vez mais personalizado e é difícil, então, você se conectar a outras pessoas com facilidade através de seus gostos. Fora o fato de você não ter mais essa emergência social de ter filhos. Então, a ideia de construir uma família fica em segundo lugar e a primeira é: será que essa mulher me satisfaz? Satisfaz os meus gostos específicos? Por isso que pessoas que ficam nichadas em gostos específicos, em bolhas, tendem a ter dificuldade de se conectar com outras pessoas com facilidade. Enquanto pessoas que ainda estão no que restou da cultura de massa, pouco personalista, mais genérica, conseguem lidar muito bem. Que tem gostos mais gerais de cultura pop, de livro, de filme, de música, consegue se conectar mais facilmente com outras pessoas. Enquanto cada vez mais você fica especializado, mais você fica isolado, dificultando você então de se conectar. Mas quando você se conecta, é muito mais fácil você se apaixonar, porque você entende que essa pessoa não é facilmente substituível e você começa a idealizá-la. Tá, eu dei um problemaço aqui, né? Então quer dizer, Ricardo, quanto mais eu absorvo cultura de nicho ou até mesmo conhecimento, me destaco, menos eu vou conseguir me relacionar. E se eu me relacionar porventura, eu ainda tenho maior tendência a me apaixonar? Sim. Sem bola de cristal. Sim. Isso não sou eu dizendo, é Nessa Han ali tá dizendo. E quem é membro já está ciente da nossa aula sobre apaixonamento masculino, 3 pontos que ele fala que nós podemos nos apaixonar. Um é pelo intelecto. E esse intelecto é que pega. Que é esses gostos pessoais que nós temos, personalizados para nossa vida. Então, como contornar isso? Você me deu um problemaço agora, Ricardo. Bom, tudo bem, vamos lá. E aí, que se o homem não abraçar a ideia do fardo da performance estando em um relacionamento, ele irá inevitavelmente se polarizar no feminino porque ele vai estar apaixonado. Então, na minha percepção, é praticamente impossível um homem que encontra uma pessoa muito específica para ele não se apaixonar. Ele vai ter sempre algum grau de apaixonamento ali. Mas como ele consegue balancear isso para ficar de forma saudável na vida dele? Entendendo que é papel natural, masculino, dentro de um relacionamento, de performar mais do que o feminino, de gerar mais valor. Agora veja bem, não confunda com materialismo. Performar mais nem sempre tem a ver com ganhar mais dinheiro. Tem a ver com você ser melhor em algo no relacionamento do que a mulher, a ponto dela conseguir te admirar e, portanto, os seus atos de apaixonamentos pontuais, rituais de apaixonamento, não serem vistos como um ato fraco ou de piedade, e sim como um ato de um homem forte, grande, que desceu ao nível, entre aspas, dela e entregou algum ato de devoção, que é esse ato de paixão. Então você precisa ser em alguma área da vida do casal, que o casal compartilhe em comum, alguém que possui como característica uma alta performance. Ela pode ser uma característica emocional, pode ser uma característica intelectual e pode ser também a material. Infelizmente, no nosso contexto aí de Brasil, enfim, de classes sociais, a mais comum é que a pessoa te admire pelo quanto você faz de material. Mas é possível que você encontre mulheres também que são um pouco menos indiferentes ao quanto você ganha e enalteça outras qualidades nos homens que ela busca, como, por exemplo, capacidade de liderança, atividade, ser alguém que tenha experiência na vida e, portanto, seja um condutor do relacionamento. Isso é o emocional.
O intelectual, por exemplo, será uma pessoa que o dinheiro não é tanto uma questão e ela admira questões intelectuais. Então, se você é um cara proeminente ou que tem uma performance muito alta no campo intelectual, ela o admira nesse ponto. Então, você pode dar ao luxo de vez em quando fazer alguns gestos apaixonados sem vê-la broxar, digamos assim, ou te ver como um homem de baixo valor. Eu usei no grupo o exemplo do Paulo Musi porque é recente, né? Ele tem esses atos de devoção apaixonada pela sua esposa e ainda assim tá com o casamento em pé, né? Por quê? Porque ele compensa o fato de ser um homem extremamente apaixonado com uma extrema alta performance masculina. O cara está simplesmente no top 5% homens mais destacados aí da mídia no Brasil. Não só como fisiculturismo, mas também um excelente médico, cirurgião inclusive, né? Então ele tem ali a alta performance dele que contrabalanceia o apaixonamento dele. Então, o lado do desenvolvimento masculino contrabalanceou com o seu lado mais, digamos assim, blue pill, o lado iludido. Isso é abraçar o fardo da performance masculina, entender que você em algum ponto vai ter que ser melhor do que a sua mulher, namorada, para gerar dela admiração, para que você, quando der uma de apaixonado de vez em quando, não caia em desgraça. Por isso que homens que cada vez ficam mais específicos nos seus critérios para se relacionar acabam se isolando, que pode ser um caminho para o ressentimento. Ele não consegue mais abrir mão dos critérios que ele mesmo se colocou para se relacionar. Ah, ela é legal, mas ela não gosta de tal coisa, ou ela não vê o mundo de tal forma, ela não frequenta tal lugar, ou ela, enfim, teve tanto ou tanto de ambiente que eu não gosto de frequentar, e coisas assim. Inclusive teve casos já no Japão de homens que, isolados, acabaram se apegando a inteligências artificiais, né? IAs, ou mulheres mecanizadas aí, né? Enfim, que são esses avatares e coisas do tipo, né? Por quê? A mente dos caras já está tão específica no mundo deles, isolado, que ele não quer lidar com outro ser humano. Então ele customiza a sua própria mulher à imagem e semelhança. Olha, é complicado. Então, como o outro ser humano é puro caos e eu estou buscando ordem, eu não quero lidar com imprevisibilidade nenhuma, ou a ideia de possivelmente em algum momento ela me abandonar ou ficar sozinho. Então, pelo excesso de segurança, eu prefiro me relacionar comigo mesmo. Ou seja, uma mulher artificial. É complicado, né? E aí? Essa análise te provocou algum pensamento interessante? Deixe sua opinião sobre a ideia do fato da performance masculino e do apaixonamento. É possível se relacionar com alguém tão específico e não cair em tentação de se apaixonar? Ou você consegue desapegar completamente, mesmo se for uma mulher que seja muito similar a você e a gostos, enfim, coisas do tipo? Coloca nos comentários aí embaixo, certo? E se inscreve aqui no nosso canal para dar esse apoio a essa ideia e muitas outras. Não esqueça de conferir a nossa filiação também de membros para você fazer parte dos nossos grupos aí. Será muito bem-vindo no Alto Conselho. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.